Olá, queridas mulheres, uma boa tarde. Fico feliz de poder novamente estar aqui conversando com vocês e trazendo um pouco também da Palavra de Deus. Neste momento onde nós estamos vivendo, pós-Páscoa, nós estamos tentando entender o significado da Páscoa para a nossa vida ainda hoje. Mas que bom! Vamos assim também pedir que Deus nos abençoe neste pequeno encontro, onde vamos nos alimentar com a sua palavra. E convido então para um momento de oração. Ó Deus da vida, nós te agradecemos pela tua Páscoa. Obrigada por remover a pesada pedra que nos separava de ti. Obrigada, Senhor, porque tu envias o teu Santo Espírito, que nos dá discernimento e sabedoria, nos abre o ouvido e o coração para entender a tua mensagem de vida e de amor para conosco. Te pedimos, ó Pai amado, que esteja conosco nestes breves momentos também de estudo agora, onde queremos nos alimentar da tua palavra e renovar a nossa esperança. Assim, Senhor, agradecemos e pedimos por teu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém. O texto que eu compartilho com vocês hoje é o texto da ressurreição de Jesus. Mas eu quero fazer um recorte especial em cima de uma palavra muito importante para mim. Espero que seja para vocês também. O texto da ressurreição, eu escolhi o texto do evangelista Mateus, o capítulo 28, e os versos que vão de 1 ao 7. E diz assim: Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele se parecia como um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui. Já foi ressuscitado, como havia dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha para dizer a vocês. A palavra que eu quero destacar deste relato, deste testemunho da ressurreição de Jesus, é a palavra pedra. A pedra foi removida. A pedra pesada que encobria o túmulo de Jesus. Pedra lacrada, né? Uma pedra que estava ali e que não era qualquer pessoa ou uma apenas pessoa que podia removê-la. A pedra foi removida pelo próprio Deus. Aqui no texto diz que um anjo removeu a pedra e sentou-se sobre ela. A pedra removida é a ação de Deus. A Páscoa, a ressurreição, é ato, é ação, é poder de Deus sobre aquilo que acontece, sobre a nossa vida, sobre a vida de qualquer pessoa, sejam as que creem, sejam as que não creem. Porque para os guardas que estavam ali, ou até num primeiro momento para as mulheres que ficaram assustadas, talvez mal estavam acreditando no que viam. Mas a ação de Deus, ela independe de qualquer atitude nossa. Deus age por conta própria. Ele remove pedras. Esta pedra do sepulcro pesada,
que os guardas vigiaram, para que ninguém removesse, para que ninguém mexesse, para ter a certeza de que Jesus ali estava, morto, né? Essa pedra foi removida pela ação de Deus. E daí eu trouxe a palavra pedra porque ela me remete a tantas passagens bíblicas, eu vou dizer apenas umas, né? Geralmente nós olhamos para as pedras e vemos nelas, de repente, algo para nos tropeçar, algo muito pesado, algo meio sem graça e sem vida, né? Mas pela ação de Deus as pedras se transformam, até as pedras se transformam. Aquelas pedras rígidas e duras se transformam. Lá no profeta Isaías, Deus vem em socorro do povo, se esse povo está com sede ou necessitado. E daí o profeta Isaías, no capítulo 41, 17 e 18, diz assim: quando o meu povo necessitado procurar água e não encontrar, fenderei as rochas no deserto e lhes darei água em abundância. Fender, ou seja, rachar, cortar as pedras e delas a água vai brotar em abundância. Então Deus, ação de Deus para um povo sofrido, um povo desiludido, um povo que estava em busca. E no deserto a gente sabe, né, que pouca coisa a gente encontra, muito menos ainda água. Mas Deus racha a pedra no meio e dela faz brotar água, porque o povo está necessitado, porque o povo precisa. E daí a água que ele dá ainda é a água abundante. É só um exemplo, né? Lá no Novo Testamento, a gente já estudou sobre esse texto, né? O texto da mulher adúltera, onde Jesus impede que a mulher seja apedrejada. Pelo pecado, segundo a lei daquela época, né, ela mereceria morrer a pedradas, né? Uma ação de Deus em Jesus Cristo, né? O próprio Deus faz com que as pedras que estavam nas mãos daqueles homens violentos, ou até aqueles homens que só olhavam para a lei que estava sendo infringida e não para a pessoa que estava ali caída, né? Deus faz com que essas pedras caem de suas mãos. Deus derruba as pedras prontas para serem atiradas, né? Então, ação de Deus novamente sobre as pedras, aquelas pedras duras que não estão às vezes em nossas mãos, estão muito mais em nossas mentes duras como pedras, ou às vezes em nossos corações duros, né, que não conseguem se moldar à ação dele, né? Deus age também nestas pedras, né, prontas para serem lançadas. E um outro exemplo de pedras é interessante, vocês lembram um pouquinho antes da Páscoa, quando Jesus justamente entra em Jerusalém, né? Ele fala, ali é dito, né, que quando Jesus entra e o povo começa a gritar: Hosana, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ali alguns sacerdotes que se encontravam pedindo para o mestre que o povo fizesse o povo calar a boca. E Jesus disse: em verdade vos digam que se eles se calarem, até as pedras clamarão. Ou seja, não adianta impedir, né, que as pessoas agradeçam e louvam a Deus, porque se ninguém tiver para louvar a Deus, até as pedras irão clamar, irão louvar e dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, novamente, poder de Deus, né, sobre qualquer coisa. Se nós não gritarmos, se nós não aclamarmos, as pedras o fazem, né? Porque é Deus que estava chegando, né? E o poder dele, então, ou assim, a sua ação é poderosa. Então, nesse sentido, eu trago essa imagem, né, da pedra daí removida do sepulcro, a força de Deus
né, agindo em nosso favor. Sejam se a gente reconhece isso ou não, né, mas ela age em nosso favor, sempre. E se pode agir até em pedras, com certeza em nossos corações, em nossas vidas, age com força também igual, amorosa e cuidadosa, porque Ele assim o quer, né? Então, queria trazer esse texto da ressurreição, porque a Páscoa é isso, é essa força, é essa esperança, é essa vida que vence qualquer coisa. E às vezes a gente não faz nem ideia da força que tem, mas é a ação de Deus sim em nossa vida. Eu estava na chácara essa semana e estava cortando alguns galhos e árvores e o Marcos falou assim, vai podar esta árvore justamente agora que ela está florescendo. E eu falei assim, onde flores, né? Eu não tinha visto as flores. Aí em alguns galhozinhos já tinham estas pequenas florezinhas aqui, ó. Tanto que eu trouxe algumas para nós aqui. Estão vendo? Para mim isso é Páscoa. É esse poder de nesse galhozinho, deixa eu pegar um aqui, tem uma. Nesse galho, né? Neste galho que parece tão seco, tem essas duas flores tão lindas brotando, né? Então é a vida, é o poder de Deus em cima de algo que aparentemente parece seco. E se a gente for olhar com mais atenção, aqui tem gominhos, né, que vão se tornar em flores. Parece um galho seco, mas não é, né? Está cheio da força da vida e fica lindo quando brota, né? A flor quando aparece, essa florzinha cor-de-rosa, é belíssima. Depois eu olhei mais de perto e realmente vi quanta brotação, né? Quanta flor aqui vai dar, quanto poder de Deus, quanta vida, numa coisa tão simples da natureza, lá no meio do mato. Imagina o que Deus não faz na nossa vida, na tua vida, na da tua família, ou enfim, na vida desta humanidade neste mundo. Ele faz toda a força para remover tudo aquilo que atrapalha a vida e a nossa relação com Ele. Ele faz isso, Ele age. E é nesse Deus da ressurreição que nós cremos. É nesse Deus, então, da vida, né, desta esperança, que aparentemente pode não estar ali, a gente quase não vê. Mas essa esperança que nos lança para a frente e lá a gente tem a certeza, né, de que Deus está agindo. Ou mesmo aqui, onde parece as coisas que não estão vivas, né, está cheio do broto da força e do poder de Deus. Então, nas nossas vidas, Deus age com o mesmo amor e nos dá a mesma abundância de vida. Basta a gente continuar firmes nesta, não só promessa, mas já como realidade dele, né? Quando abrimos os nossos olhos hoje de manhã, eis que a vida estava ali, novamente em nossos corpos, ao redor de nós, com as pessoas que amamos, né? E não existe nada mais importante que isso. Pode parecer simples, mas é algo fundamental e importante. Que tudo a partir disso ganha outros sentidos e significados também, não é? Daí eu estava olhando para esses galhozinhos e eu pensei, a Páscoa é isso, né? É essa vida florindo. Aí eu pensei, pois é, mas então por que depois logo eu estava juntando as folhas de plátano eu acho que é, né? Aquela árvore bonita que dá essas folhas, eu acho tão bonitas. Agora está caindo tanto essas folhas, que a gente tem que ajuntar, porque senão fica até demais caídas no chão. E elas do verde, ó, já estão, aqui elas estavam mais verdinhas, do verde elas estão ficando então mais amareladas e depois elas vão ficando mais sequinhas, né? Aí eu pensei assim, claro, nós estamos entrando na estação de outono. Aí eu pensei, mas Páscoa combina com a estação de primavera, não?
porque tudo florir, tudo brota daí de novo, né, do seco. Aí pensei, pois é, será que a natureza está em dessintonia com a mensagem da Páscoa? Aí eu refleti um pouquinho mais e pensei, não, tem tudo a ver. Muitas vezes a nossa vida está como os outonos e os invernos, faltando o colorido. Na nossa vida, nós precisamos sempre da notícia da Páscoa. Desta esperança que vem da Páscoa, que vem da pedra removida, da pedra que brota a água, da pedra que ao invés de ser jogada sobre nós, ela, pela força de Deus, ela não nos atinge. É dessa força da Páscoa, é desta ação de Deus primaveril que nós sempre precisamos. E daí não importa a estação que estamos. Mas se estamos entrando no outono e no inverno das nossas vidas, aí de vez que precisamos da Páscoa. A Páscoa é algo que todo dia Deus nos dá. Todo dia Deus remove pedras que estão no nosso caminho. Ou então as coloca lá para que nós possamos ver nas pedras não só um motivo de tropeço, mas quem sabe um caminho para ser feito. Quem sabe uma ponte que podemos fazer ou construir com ela, não é? Então sempre existe um motivo para nós agradecermos novamente a Deus. Não importa em qual estação, não importa se estamos entrando no outono e as folhas estão caindo. Quem sabe mais forte ainda, precisamos então desta notícia boa e gostosa que vem da Páscoa, que é nada mais, nada menos do que a ação de Deus em nossa vida. Desta ação divina, precisamos sempre, a cada dia. Carecemos sempre da ação de Deus em nossa vida. E por isso podemos agradecer sempre também que Deus, mesmo quando nós não percebemos, está agindo, está conosco, em meio a toda a nossa vida. Seja ela como está, Deus está ali, removendo as pedras, para nada mais nos separar dele ou do seu amor. É isso que eu tenho de mensagem nesta semana para nós. Vamos viver a Páscoa, né? Viver este domingo que chegou, né? Mesmo com algumas lágrimas que ainda temos para derramar, mesmo com os sofrimentos ao nosso redor ou com as situações não tão favoráveis, mesmo assim, Deus continua nos conferindo vida. E se assim estamos, gente, então vamos agradecer a Deus por esta vida que continua ao nosso redor, porque Ele está insistindo conosco para que a gente aguenta firme, para que a gente não desista, para que a gente viva a nossa fé ali no cotidiano. E se o cotidiano que nós temos é este, então é ali que a nossa fé com amor quer ser vivida, quer ser experimentada e que nós podemos acolher de Deus. Acolhamos sempre de mãos abertas a vida que Ele nos dá. É um presente, é sempre um presente. A ação dele em nossa vida é transformadora. Por isso podemos crer neste Deus, por isso podemos esperar com esperança o dia de amanhã. Ok? E convido novamente para um momento de oração. Se vocês têm uma vela em casa, vocês acendem, coloquem também em seus pensamentos ou tragam, né, na sua lembrança pessoas ou algumas situações, seja da família de vocês, seja pessoal de vocês ou de pessoas ou do mundo que vivem, né? Tragam isso no pensamento porque Deus sabe o que se passa em nossas mentes, em nossos corações e Ele atende, escuta a nossa prece. Oremos. Ó amado Pai, nós queremos te agradecer porque a Tua palavra sempre nos renova novamente a esperança, nos dá novas forças e novo ânimo.
Obrigada, Senhor, pela tua Páscoa, pela pedra removida. Obrigada porque removes também as pedras que estão em nosso caminho. Obrigada porque o teu poder, o teu amor e a tua ação transforma o nosso viver. E assim, humildemente, queremos nos colocar em tuas mãos, entregar a nossa vida também em tuas mãos, confiar e agradecer pela tua ação em nossa família, em nossos lares, em nossa vida. Te colocamos e trazemos diante de ti também esse nosso grupo de mulheres das nossas comunidades, também as nossas comunidades. Colocamos em tuas mãos também as pessoas que estão doentes ou fragilizadas. Colocamos em tuas mãos todo esta nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, este mundo, né, que ainda está vivendo esta necessidade de estarmos vivendo em isolamento. Queremos colocar tudo isso em tuas mãos, para que tu transformes a seu tempo, mas com a sua ação, com o seu amor, todo este cenário. Assim, Senhor, tu sabes o que nós precisamos. Tu conheces a nossa vida e o nosso coração. Atende-nos segundo a tua vontade. Nós queremos agradecer-te em nome do nosso Senhor e Salvador. Amém. Assim, mulheres, eu me despeço de vocês nesta tarde e deixo com vocês a oração do Pai Nosso cantada, né? Se a gente quiser ouvir ela ou mesmo cantar junto, que façamos então esta oração tão bonita também que o nosso Jesus nos ensinou. E até nos vermos, que possam vocês ficar protegidas e amparadas pelo amor de Deus. Até mais! Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.